Jaime, se você pudesse relembrar aquela época, 15 anos atrás, criação do parque de software, trazendo empresas para Curitiba, se pudesse comentar um pouco com a gente sobre isso. O Paraná estava vivendo uma nova fase de geração de empregos, porque o Paraná não podia mais ser o estado baseado só na sua agricultura, um estado que gerava empregos durante metade do tempo do ano, porque era só época de colheita. O estado precisava de novas alternativas. Então surgiu o período da industrialização, eu não diria só industrialização e a geração de empregos em todos os cantos do estado, porque nós entendíamos que isso não podia ser concentrado tudo na região metropolitana de Curitiba, e a prova é de que muitos anos mais tarde isso se prova, está provado que o estado cresceu como um todo, gerando oportunidade em todas as partes do estado, graças primeiro a uma visão logística, graças a uma visão no sentido de dar qualidade de vida a essas cidades, sobretudo dar qualificação às pessoas. Então, com essa estrutura, qualidade de vida, qualificação, logística, o Paraná ancorou uma fase de novos investimentos. Aí foi a fase da Renault, da Volks, de tantas outras empresas que se instalaram aqui e, enfim, que geraram, me lembro na época, a atração de 20 bilhões de reais de novos investimentos. E o parque de software nasceu nesse momento, porque nós entendíamos que o processo de industrialização é um processo normal, mas o que iria ficar era a prestação de serviços. E esses serviços tinham que ter cada vez mais qualificação. Então nós tínhamos que ter gente preparada para isso e o ambiente necessário para isso. Aí é que nasceu a ideia do parque de software, uma iniciativa de muitas pessoas da minha equipe, junto com a prefeitura, O prefeito na época era o Cássio Taniguchi. Então esse esforço conjunto levou à atração de várias empresas, muitas delas pioneiras, e mostraram um momento do Paraná, quer dizer, quando muitos estados estavam chegando na industrialização, nós já estávamos procurando o outro momento, o da inovação. E hoje está muito claro, o Paraná hoje tem 23 empresas em alta, trabalhando com inovação, e um ambiente muito propício a que outras empresas aí venham se estabelecer. Como que você vê essa questão de regiões geográficas específicas para um assunto? Porque depois Curitiba foi pioneira, talvez o primeiro parque tecnológico no Brasil. Depois a gente viu isso proliferar em outras cidades, Recife, Belo Horizonte, própria região de Campinas, até mesmo Florianópolis. Como que você vê isso no planejamento de cidades, assim, regiões geográficas se integrando com a própria comunidade, com a própria cidade? Bom, quando a gente fala em cidade do futuro, a gente pensa sempre que a cidade do futuro vai ter uma paisagem assim como no Flash Gordon, ou como pensam os otimistas, ou o Blade Runner como pensam os pessimistas. Na verdade, não é isso que vai acontecer. Nós não podemos imaginar que fisicamente a cidade de hoje, que é igual fisicamente a cidade de 300 anos atrás, ela possa ser diferente daqui a 50 anos. Mas a grande transformação das cidades já chegou. E como é que é essa grande transformação? Primeiro,
na diminuição da escala dos geradores de emprego. As indústrias estão diminuindo, a não ser aquelas grandes, mas principalmente as indústrias voltadas ao vestuário, à alimentação, e principalmente os serviços. Né? Então, isso é muito positivo para a vida das cidades, porque leva com que a moradia e trabalho se integrem de maneira mais fácil. Então, a gente pode... todos esses investimentos não precisam estar afastados da cidade. Bom, a outra grande mudança foi o wireless. E a inovação, tudo que está ligado à inovação. Porque tudo isso gera uma quantidade imensa de empregos. E vai cada vez mais. Né? Porque isso não termina. Né? Então, nós estamos vivendo uma outra fase. Acabei de voltar agora do Rio Grande, onde nós entregamos um projeto de um grande parque de inovação na região de Canoas. Todas as cidades estão procurando se diferenciar, ou entrar Claro que é necessário as condições para isso, né? Aproveitar as suas condições favoráveis. No caso do Paraná, no caso do Curitiba, tinha essas condições favoráveis. Por isso nós nos antecipamos nesse momento. Então, isso vai ser cada vez mais comum na vida das cidades. Os centros de inovação vão conviver cada vez mais com as cidades. Então, e vão ajudar a revitalizar as cidades. Eu não afasto a ideia de que um dia um centro de inovação aconteça no centro da cidade. Não afasto a ideia porque isso atrai muita gente, atrai jovens, traz vida à cidade. Mas, para isso, é necessário que aqueles que inovaram, né, abrissem o caminho. Então, o Parque de Software abriu um caminho importante, não só para Curitiba, para o Paraná, mas no Brasil. E aí, os resultados estão aí. Né? E é bom que todas as cidades brasileiras procurem. Claro, cada cidade procura o que pode caracterizar o seu diferencial. Mas o diferencial não elimina, pelo contrário, quando você tem o diferencial, você precisa da inovação para dar uma nova alavanca para esse diferencial. Se uma cidade está perto do porto, precisa da inovação para isso. Se uma cidade ela tem uma grande importância em relação à proximidade com outros países, também todas as circunstâncias que colocam uma cidade com condições que tenham diferencial, cada vez mais vão precisar da inovação. E a inovação, ela tem que começar a acontecer. Olha, às vezes, eu costumo simplificar o raciocínio. Para mim, a inovação é o seguinte: eu tenho uma ideia, e o que é que eu faço com isso? Quer dizer, é dar as condições para que essa ideia cresça, né, abra um caminho, e é esse o princípio básico que, para mim, caracteriza. Né? Você tem que possibilitar a todas as pessoas que têm ideias, que sejam inovadoras, que elas possam se desenvolver, tenham o apoio necessário, tenham as condições para desenvolver, para avançar e para criar outras empresas, e isso é assim que as coisas acontecem. Jaime, se você puder comentar um pouco nessa parte de arquitetura, planejamento urbano das cidades, com regiões geográficas, né, voltado para a tecnologia, e também o papel de Curitiba, e principalmente o estado do Paraná, que vem de uma história de agricultura, como que pode, no futuro, ser um estado pioneiro também em tecnologia, até como uma dica para novas gerações? Bom, eu acho que quando a gente fala de arquitetura, planejamento urbano, inovação,
é fundamental que a gente não segregue o pensamento. Eu sempre fui reticente em relação aos campi universitários, né, que são afastados fora da cidade. Porque que tipo de jovem nós podemos preparar se ele já está sendo preparado fora, sem conviver com a sociedade? Então, ele tem que ter uma convivência grande com a sociedade. Por isso que essas coisas temáticas, elas nascem para dar uma força de mercado, de chamar a atenção, mas elas têm que se misturar à vida da cidade. Para mim, a cidade humana é aquela que mistura tudo, né? Trabalho, moradia, renda, idade, religiões. Quanto mais misturada, mais humana a cidade fica. Então, quando a gente fala em áreas de inovação, às vezes elas nascem, como nasceram no Parque de Inovação. Mas se elas puderem conviver agora em toda a cidade, conviver mais, é muito melhor para aqueles que vão trabalhar e para a própria cidade. Então, a entrada da inovação, desses parques de inovação, ou centros de inovação, convivendo mais com a cidade, eu acho fundamental. E, mais uma vez, o Paraná talvez possa abrir um novo caminho. Porque qualquer cidade, né, às vezes a gente não precisa tematizar muito fisicamente. Não estou dizendo... A gente lança um programa, um parque de software, ou qualquer programa, ela tem a força porque mostra que está se querendo implantar naquele lugar. Mas eu acho que daqui para frente nós podemos trazer toda a ideia da inovação, entrar mais dentro da cidade. Vai ser muito positivo, né? Eu me lembro que uma época o antigo Bamirindos queria fazer um centro administrativo. E eles iam construir fora da cidade. Eu propus que construísse bem no centro. Evitaria de imediato o gasto de 50 mil metros quadrados só com estacionamento. Né? Então, eu vejo a inovação, o parque de software distribuído, acontecendo em toda a cidade. O software é cada vez mais a inovação fazendo parte da vida da cidade. Eu acho que isso vai ser um elemento de revitalização, a convivência maior, porque às vezes o jovem, principalmente, ele precisa conviver mais com a cidade e precisa até para saber onde está acontecendo isso. Mas é um pensamento, é uma coisa muito pessoal, que não diminui nada a importância de todos os parques de software que hoje acontecem no Brasil e no mundo, às vezes fora da cidade. Não é isso. Eu acho que o novo momento vai ser trazer isso para dentro da cidade. E num momento futuro, você acha que o Paraná pode ser um estado tecnológico, indutor de tecnologia? Pode, o Paraná pode, deve, porque com tanto potencial, né, o maior polo de energia do país, um grande polo da agricultura, hoje um grande polo automotivo. Hoje o Paraná tem eu sempre digo, o Paraná é um estado que tem montadoras de carros e desmontadoras de frangos. Então, toda essa coisa da produção de alimentos, tudo isso aproveita as condições de cada região, as condições mais favoráveis de cada região. Mas a tecnologia vai ser fundamental para consolidar isso. E eu digo, não só a tecnologia, a inovação. Porque hoje todo mundo tem os instrumentos tecnológicos.
Até agora tem se ensinado conhecimento. O difícil é criar as coisas, né? E só o ambiente favorável à inovação é que vai ajudar a gente a criar coisas novas, né?